E aí, galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tão bem? Eu quero esclarecer a vocês trazer um esclarecimento a respeito de um determinado debate, que é a respeito da questão de é pecado ou não cristão beber. Não é água, Coca-Cola não, beber, bebida alcoólica mesmo, cachaça, vinho, cerveja. É pecado ou não é? Pois bem, pessoal, existe um debate muito grande a respeito desse ponto, né, de é ou não é pecado um cristão fazer uso de bebida alcoólica, aquela coisa toda. E aí, tipo, sempre tem aquele cara que posta ali uma cerveja, ou posta, cerveja não, posta um champanhe, né, um vinho. Ah, não, é só vinho. Só que vinho é álcool como qualquer outra bebida alcoólica, certo? O que a Bíblia diz a respeito de... Sendo honesto com você, sendo um ministro da palavra de Deus, sendo bem honesto com você, porque eu tenho que ser honesto, não tem como na Bíblia, e não pegue esse corte meu aqui para criar uma doutrina, tá? Mas biblicamente não tem como você afirmar que experimentar, botar na boca, beber, engolir um gole, sei lá, de alguma de bebida alcoólica, seja ela qual for, não tem como afirmar que aquilo se trata de um pecado. Porém, não é tão simples assim. Tem alguns fatores que eu quero enumerar para vocês, tá? O primeiro fator é o fator cultural. Muitas pessoas que defendem o ponto de bebida alcoólica não ser pecado é que usam como exemplo a países como os Estados Unidos, usam países como a Alemanha, que foi ali o berço da reforma, países como Suíça, que cristãos, né, até hoje bebem cerveja e tudo mais, muitas vezes bebem vinho, usam o fato, por exemplo, de Jesus Cristo, né, na ceia, a ceia de Jesus foi uma ceia com vinho, né, não foi suco de uva, foi vinho mesmo. Jesus ele bebia vinho, mesmo de não é de se embriagar, mas ele realmente bebia vinho, né? Então assim você vai ver uma coisa na Bíblia claramente isso. Então não tem como eu dizer para você que realmente isso é um pecado. O outro ponto que as pessoas usam para falar isso é exatamente esse, de que Jesus bebeu vinho, né? E aí, pegando esses dois pontos, o que a gente tem que enumerar aqui? Vamos lá. Primeiro fator, fator cultural. Não tem como a gente comparar a nossa cultura, a cultura brasileira, relacionada à bebida alcoólica, com a cultura de outros países, como, por exemplo, a Alemanha, por exemplo, os Estados Unidos, né? Em alguns países, né, como da mesma forma na época de Jesus Cristo, o país que Jesus vivia ali, Israel, sob o domínio de Roma, claro, não era, na maioria das vezes, visto como um problema a pessoa tomar vinho. Paulo recomenda isso a Timóteo, né? Mas por que que esse problema nasce? Vamos lá. A Bíblia ela não tem como eu dizer para você que a Bíblia ela problematiza o fato de, como eu disse, você tomar um vinho, alguma coisa do tipo. Mas a Bíblia, ela é claramente, o próprio Jesus é claro a respeito da questão da embriaguez. E não estou falando de embriaguez de somente você beber para cair no chão com o cachorro lambendo sua boca, como a gente às vezes vê aqueles bebinhos pé de bar. Não, não é esse tipo de embriaguez. A Bíblia realmente está falando da questão do todo o mal que a bebida alcoólica ela pode trazer para alguém. É esse sentido que a Bíblia está falando. Tanto é que Jesus vai dizer para nós não nos embriagarmos. Tanto é que quando Jesus ele vai condenar pecados relacionados à promiscuidade, vai vir muitas vezes por parte dos apóstolos também a questão de como a Bíblia diz, não seja dado ao vinho. Paulo vai dizer que um presbítero, que um diácono não pode ser dado ao vinho, entendeu? E aí, para te esclarecer mais esse ponto que eu estou trazendo aqui, que é o ponto central desse debate, eu queria ler para ti Abacuque, capítulo 2, no versículo 15, diz assim, ó: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adicionas à bebida o teu furor. O homem e o embebedas para ver a sua nudez. A Bíblia aqui em Abacuque, capítulo 2, ela está claramente condenando uma característica muito séria da embriaguez da bebida alcoólica. Muitas pessoas, a bebida alcoólica, em muitas situações, ela está relacionada a uma condição de promiscuidade, principalmente no nosso país. Basta você ver, por exemplo, os comerciais de cerveja. Olha os comerciais de cerveja no nosso país. É sempre relacionado a mulheres seminuas, né? Aquela curtição, barzinho ali com o pessoal. Ah, Pedro, daqui a 20 anos, se isso mudar no nosso país e a bebida alcoólica for vista como um refrigerante, da mesma forma que é vista como Jesus, o que é que você acha? Cara, eu vou ter a mesma opinião, porque Jesus tinha essa mesma opinião. Jesus, ele tomava vinho e tudo mais, fazia parte da cultura dele, mas aqui o Senhor Deus, ele vai condenar
A promiscuidade. Então, o problema da bebida alcoólica, e que eu acho que um cristão, ele deve sim se evitar e se abster de bebidas alcoólicas. Por exemplo, como é que você vai se divertir com bebida alcoólica? Por exemplo, na minha cidade que eu vivo, você vai ter que ir para um bar beber. Você vai ter que ir num mercantil, sei lá, e sair lá com uma garrafa de bebida alcoólica, com uma garrafa de cerveja, com uma garrafa de uísque. Cara, isso para um cristão não vai pegar bem, porque muitas pessoas não têm a mentalidade que nós temos, não entendem o que a Bíblia entende. Mas às vezes eu fico me perguntando, por exemplo, para mim, eu moro numa cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo sabe a minha posição na igreja, todo mundo sabe o que eu faço da vida, que é pregar o evangelho. Como que vai ficar a situação do nome do Senhor Jesus Cristo se eu sair de um mercantil ou de uma loja de conveniência, por exemplo, com uma garrafa de uísque, com uma garrafa de vinho? Por mais que eu vá chegar em casa e vá beber aquilo dali de forma social, que eu vá beber aquilo dali sem fazer baderna, sem entrar no adultério, na nudez ou coisa do tipo. As pessoas elas não vão ter esse entendimento, as pessoas vão escandalizar o nome do Senhor. Então eu acredito que quando nós entramos nesse debate da bebida alcoólica, isso é muito particular também do teu pastor, isso é muito particular da tua igreja, isso é muito particular da tua cidade, e eu estou colocando aqui o meu ponto de vista. O que nós precisamos concluir é que usar a desculpa de que a Bíblia, de que Jesus bebia vinho, usar a desculpa de que a Bíblia ela não vai pontuar propriamente que a bebida alcoólica, o beber uma bebida alcoólica é um pecado, que a Bíblia não vai pontuar claramente isso no sentido de dizer, eu tomei um copo de vinho aqui com meus amigos, uma conversa social, saudável, estava discutindo teologia e bebi um copo de vinho. Digamos que seja uma situação assim, que aconteça gente que faz isso. A Bíblia não vai dizer que isso é um pecado. O próprio Jesus bebeu vinho na ceia. Mas a gente não pode usar essa desculpa para cair em farras, em bebedeiras, em se prostituir, em estar num bar, em estar escutando músicas imorais, em estar adulterando por conta desse mundo que existe, e que a bebida alcoólica, além de estar inserida nisso, ela é não vou dizer a líder, mas ela é uma força motriz nesse meio. Não existe festa de curtição sem bebida, cara. Vou aqui só beber tomando refrigerante. Não existe isso. Então a bebida alcoólica é a força motriz em meio a tudo isso. Certo? Então muitas pessoas usam essa desculpa para poder fazer parte disso. Por isso que eu escolho não fazer uso disso por conta daquilo que ela representa no nosso país, no meu contexto de vida. Então é muito importante a gente saber fazer essa distinção para que nós não venhamos cair no pecado. Infelizmente, muitas das pessoas que defendem essa liberdade de a pessoa beber, coisa do tipo e tal, são pessoas que querem usar isso para fins realmente errados, promíscuos. Existem exceções? Existe, e não são poucos. Existe gente que gosta de tomar um vinho, tem gente que gosta do sabor do vinho, que gosta do sabor de um uísque, sei lá o que. Tem gente que tem exceção. Tem, eu não vou entrar nesse ponto, eu estou entrando no ponto daquela pessoa que usa nessa liberdade, digamos assim, biblicamente, teologicamente falando, para poder fazer coisas. Quando você pensa em bebida alcoólica, quando você ingere bebida alcoólica, quando você lembra de ambientes, de coisas que giram ao redor de bebidas alcoólicas, isso aqui acontece. É isso que você consegue associar, é isso que você vive e faz. Então fica aí entre você e Deus o que você vai fazer. Mas eu peço que você lembre dessas palavras, que eu trouxe para você aqui hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, tá bom? Valeu, galera.